Olá, bom dia a todos. Mais uma vez aqui estamos para prosseguir, falando das narrativas Anunnakis, falando sobre as tábuas sumérias e, obviamente, falando também das nossas vidas, do que realmente essa representação realmente que as tábuas sumérias trazem realmente para as nossas vidas, elas realmente fazem parte de nós, parte de nossa história, E você que não está realmente inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like aí, ative as notificações para que vocês não percam realmente nenhum episódio colocado aqui em nosso canal. Como ontem mesmo eu disse a vocês, a respeito da verdade, ser mentira ou a mentira realmente ser uma verdade, Nós temos que tomar ciência realmente de que pode ser realmente que a história, ou as histórias realmente que nos chegam, e muitos creem, realmente na Bíblia, como se a Bíblia realmente ela fosse realmente algo que fosse uma grande e única verdade, Mas como eu já falei e vou sempre aqui trazer a vocês, ela não é realmente a única verdade. Nós temos outros meios realmente de saber realmente o que engloba realmente a nossa história. E nós temos esse direito, de buscar realmente a respeito de saber, quem nós somos, Agora a questão realmente de crer realmente que Jesus Cristo realmente é o Salvador, que Ele virá realmente, pode até ser que vocês falem, Não, eu creio pela minha fé, mas e se a sua fé realmente estiver errada? Porque a Bíblia fala realmente, relata sobre alguns fatos realmente sobre Jesus, mas como eu já disse, nós estamos aqui colocando realmente a história realmente das tábuas sumérias. E se realmente as tábuas sumérias, como aqui eu tenho colocado, para muitos realmente são mentira, de repente se ela for verdade, ou seja, nós temos que realmente ter uma ponderação realmente aí, Nós temos que ponderar. Agora, a história, uma coisa eu garanto, a história dos Anunnakis com a história da Bíblia é algo que nos traz, eu digo a história dos Anunnakis, é algo que nos traz realmente algumas certezas, não pela fé, mas pela história que está sendo contada e pelas descobertas realmente que têm realmente acontecido, Muitas das vezes Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, não consegue provar realmente que eles são deuses, que eles são realmente existentes. Por quê? Porque o que eles faziam antigamente, hoje não se vê mais. Por exemplo, a cura de um paralítico. Antigamente, a Bíblia diz que Jesus realmente curou paralíticos, curou cegos. Hoje não se vê mais isso. Nós vemos bastante paralíticos, bastante cegos, Mas quem tem feito realmente alguma coisa por essas pessoas é a medicina. A medicina realmente tem avançado realmente. E o que é realmente a medicina? A medicina nada mais é do que algo trazido lá atrás, os próprios Anunnakis, como vai dizer realmente no capítulo 16 aí dos Anunnakis. Eles estiveram com os humanos e ensinaram algumas técnicas para os humanos. E os humanos aprenderam, colocaram em prática e fazem acontecer como os dias de hoje nós vemos. A ciência realmente, ela tem realmente evoluído bastante, ok? Mas vamos lá. É isso aí. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é observar. Observar realmente alguns fatos. Como eu disse, a Bíblia às vezes não consegue provar muitas coisas, mas a ciência, a arqueologia, a astrologia, realmente ela tem provado. Isso é prova, factível. Prova. São provados realmente. E as tábuas sumérias realmente são fatos verídicos, ok? Para muitos, como eu disse, pode ser mentira. As pessoas não acreditam porque realmente não se deixam realmente
ser realmente usadas por fatos históricos, mas nós temos que realmente alçar isso em nossas vidas, porque é a história da sua vida. É você realmente que tem realmente essa curiosidade, você tem que ter essa curiosidade de buscar realmente, e não ficar preso, né? Então, muitas pessoas creem realmente nesse Cristo, creem realmente na Bíblia, e ficam limitados realmente, não deixam realmente, ou não tentam realmente buscar por outras fontes, por outras histórias realmente que nos levam a nos conhecer melhor. É isso que nós estamos querendo colocar aqui no nosso canal, para que vocês se conheçam melhor e para que vocês se libertem realmente de algumas inverdades, muitas das vezes achando que isso realmente é uma verdade em minha vida e não é, né? Então nós temos que prestar realmente muita atenção, ter o raciocínio realmente lógico, ok? No capítulo 16 dos Anunnakis, ele vai falar sobre aqui, após Babilônia, caiu-se a Babilônia, e pós-Babilônia veio-se realmente outros fatos, e um deles é o destino da humanidade. A partir desse momento, o destino da humanidade foi transformado, foi mudado, ok? E aqui no capítulo 16, os Anunnakis, ele vai falar de fato sobre um impacto que isso realmente causou na vida dos humanos, né? E é a partir daí que a nossa história realmente ela vem se desenrolando ao longo do tempo. Por quê? Porque os Anunnakis, realmente, eles também falavam sobre algumas profecias, como a Bíblia realmente relata algumas profecias. Mas como eu tenho falado aqui, a Bíblia nada mais é que cópia realmente dos fatos antigos, que já aconteceram. Então elas foram copiadas. A Bíblia ela tem 3.400 anos somente. E a história suméria ela vem de milhões e milhões de anos, ok? Então são fatos que foram copiados e colocados na Bíblia, ok? É isso que nós queremos fazer com que vocês entendam, para entender realmente de fato a Bíblia, para entender realmente a posição que vocês devem tomar em relação à vida de vocês, ok? Então, os Anunnakis também falam de profecias, como eu falei. E no capítulo realmente 16, os Anunnakis, eles compartilharam, como eu falei, alguns meios, né, científicos com os humanos. Ensinaram os humanos várias coisas, a colher, a plantar e assim por diante. Lá vocês vão ver. Como eu falei, não posso colocar tudo aqui, senão o vídeo fica muito prolongado. Mas é uma história realmente fascinante, né? Peço a vocês aí atenção, está lá na playlist, sigam a playlist. E vocês vão ver lá realmente essa história lá. Acompanhe desde o começo. E vocês vão entender passo a passo realmente desse desenrolar realmente. E é importante para vocês. É importante que vocês saibam. Tá bom? Para que vocês realmente se libertem realmente de certas mentiras, certas inverdades realmente que são colocadas realmente na vida de vocês. Então, depois da queda da Babilônia, marcou-se o início de um novo capítulo humano. Iniciou-se um novo capítulo humano. Daí para diante, as coisas foram se desenrolando de tal forma. E nessa época, os Anunnakis se retiraram. Diz a história suméria que eles se retiraram. Ou não, né? Pode ser que eles estejam por aí, esperando o momento certo realmente para retornar realmente, como a história realmente aí do 3 Atlas, né? 3 Atlas. Que está rodando, circulando realmente aí por algumas emissoras aí falando sobre o 3 Atlas, né? Que é um mistério, né? Que ninguém sabe. Mas, como eu disse, a NASA, ela esconde muitas coisas das pessoas. As pessoas realmente, elas são enganadas realmente, de certa forma. Por que são enganadas? Já vou falar aqui também. Porque Marduk, como já desenrolei a história aí, ele realmente é o rei dessa terra, ele é o Deus dessa terra, e ele com seus comandos todos gerais, né, que estão realmente por toda parte do mundo, e se vocês verem na história dos Anunnakis, vocês vão entender realmente, eles comandam e não querem realmente que as pessoas saibam realmente da verdade, não querem. Então omitem, escondem realmente, encobrem realmente a verdade, e a verdade realmente ela foi
modificada, como a Bíblia Sagrada, a qual nós temos hoje. Tem muitos contos ali que foram modificados, mas são cópias de contos antigos, mas foram colocados para que as pessoas crescem realmente naquilo que está escrito na Bíblia e aquilo fosse uma única verdade absoluta e não outra verdade realmente chegasse à vida das pessoas. Mas, como eu disse, a Bíblia realmente ela aprisiona as pessoas naquilo ali, naquela história realmente. E as pessoas acham realmente que há um Deus, né, Salvador, que virá realmente buscar realmente e irá ter uma nova vida, né, uma nova história. Mas não é bem assim, né? Porque também os contos sumérios diz também que os Anunnakis também virão, que tirarão realmente os humanos aqui da Terra. Eu já contei no capítulo aí de número 15. E que de fato realmente haverá realmente outra história. E também eu quero deixar aqui também bem claro que há sim, há um Deus, mas um único Deus. E esse Deus nós vamos falar aqui no nosso canal. Em breve, vocês saberão realmente quem é esse Deus. E esse Deus realmente, como a Bíblia fala que é um Deus trino, de fato ele não é. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um só Deus. Um só Deus. Mas retrataram na Bíblia isso como uma verdade e as pessoas, infelizmente, têm crido nisso. Por isso ficam aprisionados nisso, nessa história. E é exatamente o que Marduk e seu comando geral quer que isso aconteça, que as pessoas realmente fiquem presas nessa história e que essa história leve as pessoas a nada. Porque as pessoas vão perder realmente o seu tempo e não vão realmente achar realmente a essência dela, a essência verdadeira dela. Não vão saber realmente quem realmente ela é, ok? Então o nosso canal é para isso, é para que as pessoas percebam isso, é para que as pessoas busquem por ocasiões realmente melhoradas na vida delas, para que elas realmente queiram realmente buscar e sair realmente das mentiras contadas a elas, ok? Vamos dar continuidade agora aqui, né? Então, como eu falei, os Anunnakis, eles se retiraram realmente da Terra, segundo a história aqui contada, no capítulo 16. Mas eles estão só esperando o momento certo para retornar, como eu falei no capítulo 15, Nibiru, né? Nibiru é o planeta dos Anunnakis. E ele, Nibiru, ele de char em char, de tempo em tempo, ele orbita o nosso sistema solar. Ele volta realmente. E quando ele volta, o que acontece? Acontece que alguns planetas, eles ficam realmente deteriorados. Eles têm realmente alguns abalos, como nossa Terra também tem, como houve também na época que Nibiru esteve aqui. Nibiru esteve aqui na época do dilúvio, onde aconteceu tudo o que aconteceu, que a Bíblia também relata. Mas, segundo a história suméria, foi quando Nibiru esteve aqui, aconteceu alguns maremotos, terremotos e também, como vocês conhecem aí, aconteceu também o dilúvio, ok? Onde Noé, né, fez realmente o barco dele lá e acabou saindo lá. A história é essa aí. Mas, segundo a história dos sumérios, as tábuas sumérias, Nibiru está voltando. E quando ela voltar realmente, como já está acontecendo, alguns fatos, ela vai causar ou prejudicar realmente o sistema solar. Alguns planetas vão realmente ser prejudicados, e um deles é realmente a Terra. Mas como foi promessa realmente dos Anunnakis da época, de não realmente abandonar os humanos, eles virão e tirarão realmente aqueles que creem neles, que creem realmente nessa promessa, né? Como eu falei, os Anunnakis também profetizaram algumas coisas, e vão tirar daqui realmente os humanos, levar ele, e vai ter realmente a grande guerra, que é o Armagedon, que a Bíblia também relata. Aqui vai realmente haver uma guerra entre Enlil, o clã de Enlil, e o clã de Marduk, que aqui está. A Bíblia não fala lá, a terra jaz do maligno. Então, só que a terra jaz de Marduk, né? Marduk está aqui na Terra. E vai haver uma batalha cósmica realmente. E depois dessa batalha, vence-se então o
grande arcanjo, que a Bíblia fala que é arcanjo Miguel, mas na verdade é Enlil. Vence-se realmente o dragão, que é Marduk, ou o diabo, entendam como vocês quiserem. E acabam. E novamente os Anunnakis descem para a terra com os humanos. A Bíblia fala que é a Nova Jerusalém, que é Jesus quem vai descer realmente com a Nova Jerusalém e vai estabelecer aqui a ordem realmente em nossa terra. Mas a verdade é que os Anunnakis vão descer e vão estabelecer a ordem novamente e os humanos vão começar um novo ciclo, ok? Então é isso que nós estamos querendo passar a vocês. Mas cabe a vocês realmente buscar esse entendimento, tirar realmente ou alçar alguma coisa para a vida de vocês e fazer com que a vida de vocês realmente seja diferente. A partir daí, né, com certeza haverá muitas mudanças realmente. E vocês realmente vão aprender realmente a tirar proveito não só disso, não só das histórias dos Anunnakis, não só da história realmente das tábuas sumérias, mas vão tirar proveito de muita coisa. E muita coisa realmente que aprisiona vocês, vocês vão aprender realmente que a liberdade realmente, ela tem que ser imposta realmente na vida de vocês. E a partir do momento que vocês aprenderem realmente a se libertar realmente de certas coisas, vocês vão ter uma vida, como a palavra de Deus mesmo diz na Bíblia, né? Uma vida em abundância. E é isso que o nosso canal quer trazer para vocês. Que vocês tenham realmente uma vida farta, uma vida em abundância e não venham realmente ser enganados, né? Como a Bíblia também diz, né? Que há falsos profetas. Então nós temos realmente que ter realmente uma ocasião boa realmente nas nossas vidas para que nós possamos realmente tirar realmente algumas dúvidas, né? Que às vezes nós temos realmente. Então, a hora é essa. Busquem sabedoria, busquem conhecimentos realmente e saiam realmente desse aprisionamento.